Na província de Hainan, no sul da China, a ilha Haihua, também chamada de Ilha da Flor do Oceano, foi concebida para ser um enorme bairro costeiro planejado, misturando moradia, turismo, comércio e lazer em uma única área. O empreendimento, considerado o maior projeto de ilha artificial do país, reúne aproximadamente 394 edifícios no conjunto. Desse total, cerca de 349 foram erguidos sobre a ilha principal, formando um horizonte de torres modernas, hotéis, residenciais e avenidas largas voltadas para a vida à beira-mar. A ideia original era receber centenas de milhares de moradores, com infraestrutura urbana completa, serviços, áreas de passeio e espaços destinados a visitantes. Contudo, a ocupação real ficou bem aquém do previsto. Grande parte dos apartamentos permanece fechada durante a maior parte do ano, o que alimenta a fama de cidade fantasma. Construções bem cuidadas e imponentes, mas com calçadas silenciosas e pouca circulação cotidiana. Esse vazio, ao mesmo tempo, interfere no mercado local. Com baixa demanda, os aluguéis tendem a ser mais acessíveis do que em outras regiões litorâneas chinesas, atraindo curiosos, estadias temporárias e alguns compradores em busca de custo menor. O clima também pesa na experiência de quem vive ou passa por lá. Tufões e chuvas intensas atingem a região anualmente, e as rajadas podem ser sentidas até dentro das unidades, sobretudo nas varandas voltadas para o oceano. Embora a engenharia tenha sido pensada para suportar condições severas, ventos fortes e temporais influenciam a rotina, o turismo e a sensação de permanência. Ainda assim, o mar à frente, a escala do projeto e a estética futurista seguem como as marcas mais lembradas desse lugar. Mesmo com poucos moradores, a vida na ilha Haihua segue de maneira prática e relativamente confortável. No cotidiano, há mercados, cafeterias e redes de comida rápida que funcionam sem grandes interrupções, atendendo tanto quem mora ali quanto quem chega por alguns dias. Essa oferta garante acesso a alimentos, itens essenciais e refeições prontas, o que reduz a necessidade de deslocamentos frequentes até o continente. Assim, apesar do isolamento parcial, a rotina não costuma ser marcada por dificuldades básicas, porque a infraestrutura mínima disponível dá conta do que a maioria precisa para viver com tranquilidade. Os preços de aluguel, por sua vez, espelham o grande número de imóveis vazios. Em períodos de menor demanda, um quarto pequeno em um apartamento padrão pode sair por algo entre 50 e 70 dólares por mês, um patamar considerado muito baixo para padrões urbanos chineses, ainda mais em uma área litorânea. Essa acessibilidade atrai um perfil específico: aposentados que buscam sossego, profissionais que trabalham à distância e pessoas interessadas em estadias temporárias em um ambiente calmo. Além disso, muitos imóveis acabam direcionados para locações de curta duração, atuando como hospedagens simples ou apartamentos por temporada. No fim do dia, o cenário muda um pouco. Perto do pôr do sol, moradores e visitantes costumam caminhar, observar o mar e aproveitar o clima mais ameno, transformando esse horário em um dos poucos momentos de maior circulação. Para alguns, o destino se apresenta como uma opção econômica de descanso, com paisagens costeiras e silêncio a custo reduzido. Ainda assim, permanece a sensação de vazio, reforçada por avenidas longas e pouco movimentadas e pela ausência de grandes fluxos de pessoas. No conjunto, o lugar parece habitável e bem equipado, mas subutilizado, como se tivesse sido preparado para uma ocupação que ainda não chegou. Ao caminhar pela ilha Haihua, a sensação inicial é de estar diante de um lugar feito de contrastes. De um lado, há um cenário urbano com aparência recente, organizado e visualmente limpo. De outro, um clima que muda sem aviso e altera completamente o ritmo do dia. É comum começar a manhã com sol e céu claro, e poucas horas depois, ver a tarde ser tomada por pancadas fortes de chuva. Essa variação constante influencia como as pessoas ocupam os espaços ao ar livre, e reforça uma impressão de afastamento, como se a ilha estivesse sempre um pouco distante do movimento típico de outros centros. O silêncio chama a atenção. A presença de avenidas largas, calçadas bem cuidadas e prédios modernos poderia sugerir intensa circulação, mas acontece o contrário. O fluxo de carros é baixo, quase não há buzinas, e raramente se formam multidões. Sem a pressão sonora do trânsito, o ambiente fica mais contemplativo, permitindo perceber detalhes que passariam despercebidos em um lugar mais agitado. Parte disso se explica pelo perfil
perfil de quem compra e usa os imóveis. Muitos proprietários vêm do continente e mantêm apartamentos na ilha como refúgio temporário, buscando descanso longe do ritmo das grandes cidades. Por causa dessa dinâmica, a ocupação varia bastante ao longo do ano. Há fases com mais gente e outras em que muitos edifícios parecem vazios. Para quem aluga por um preço mais baixo, essa calma pode ser um privilégio ou uma limitação, conforme a expectativa de ter vida social e serviços em pleno funcionamento. O paisagismo é um ponto forte. Jardins, áreas verdes e espaços comuns recebem manutenção diária de equipes especializadas, mantendo tudo alinhado e agradável. Caminhar por ali, sobretudo durante ou depois da chuva, tende a ser relaxante. Em vez de motores, predominam o som da água caindo e o vento vindo do mar, ampliando a atmosfera introspectiva e particular do lugar. Apesar de estar em uma área insular, chegar à ilha Haihua costuma ser bem tranquilo. Para quem vem de outras regiões da China, o ponto de entrada mais comum é o Aeroporto Internacional de Haikou Meilan. A partir dali, a rota segue de trem até Danzhou, uma conexão prática que reduz complicações e deixa o deslocamento mais organizado. Ao desembarcar na estação ferroviária dessa cidade, o restante do caminho é simples. Um trecho curto de táxi leva diretamente ao complexo, geralmente por cerca de $2, o que torna essa etapa final rápida e relativamente barata. A configuração física do lugar também ajuda na experiência. A ilha tem um formato em S, e essa curva influencia tanto o desenho das ruas, quanto a maneira como as pessoas circulam entre moradia, lazer e comércio. Dar a volta completa ao redor de toda a área soma aproximadamente 6 quilômetros, distância que pode ser percorrida caminhando com calma ou usando bicicletas elétricas compartilhadas disponíveis em diferentes pontos. Por ser compacta, a locomoção interna tende a ser fluida e reforça a ideia de um espaço pensado como uma comunidade conectada, em vez de setores separados. Na beira d'água, a infraestrutura revela uma preocupação clara com o clima local. Quebra-mares de concreto cercam grande parte da costa, funcionando como barreira contra ondas fortes e tempestades frequentes. Por causa dessa proteção, não é permitido nadar diretamente ao redor da ilha, embora exista uma praia acessível nas proximidades para quem quer aproveitar o mar com mais segurança. Muitos apartamentos foram projetados para valorizar a paisagem, oferecendo acesso mais próximo da água ou vistas amplas do oceano, inclusive em unidades menores. No conjunto, tudo foi planejado como um empreendimento único, equilibrando mobilidade, segurança e aparência em um cenário sujeito a condições climáticas exigentes. A área residencial da ilha Haihua chama a atenção pela escala e pela sensação de grandiosidade que transmite logo à primeira vista. Planejada, desde o início, para reunir mais de 400 edifícios, ela compõe um conjunto urbano compacto, com muitos blocos alinhados e repetidos, formando uma paisagem densa. O curioso é que, apesar de toda essa estrutura, a ocupação permanece baixa, o que cria um contraste marcante entre a magnitude do projeto e a presença discreta de moradores. Entre as construções, os espaços comuns foram desenhados para oferecer conforto e aparência impecável. Há jardins bem aparados, piscinas distribuídas de maneira equilibrada e áreas de convivência que parecem seguir um padrão, como se cada trecho tivesse sido pensado para manter a mesma impressão de ordem. Mesmo quando pouco usados, esses ambientes reforçam a ideia de um empreendimento planejado para funcionar em plena capacidade. A locomoção interna também favorece uma rotina simples. Em vez de depender de carro, é possível circular com facilidade por meio de bicicletas elétricas compartilhadas, disponíveis em diferentes pontos. Isso torna os deslocamentos curtos mais práticos, silenciosos e convenientes, além de combinar com o clima de resort que a ilha tenta sustentar. Do ponto de vista visual, a mistura de prédios modernos, faixas verdes e o mar ao redor cria um cenário que pode parecer cinematográfico. De varandas e passarelas, é possível perceber a extensão do complexo. Em dias de tempestade, chuva forte e neblina encobrem as torres mais distantes, trazendo uma atmosfera dramática e lembrando que a ilha está exposta às forças da natureza. Essa imponência, porém, também levanta dúvidas sobre a durabilidade das estruturas diante de tufões e chuvas intensas. Ainda assim, o conjunto permanece impactante, singular e cheio de contrastes.
Ao entrar em um apartamento padrão da ilha Haihua, entende-se rapidamente por que os aluguéis são tão acessíveis. Os cômodos são bem compactos e deixam claro que o projeto prioriza praticidade acima de espaço. Mesmo assim, a impressão inicial é melhor do que se imagina. O interior costuma estar limpo, bem cuidado e com aparência de manutenção constante. Em um cenário litorâneo, onde a umidade poderia favorecer problemas, não se notam sinais de pragas, como insetos ou roedores, o que transmite uma sensação de organização e controle. Essas unidades parecem ter sido planejadas principalmente para uso temporário. Muitos imóveis funcionam como hospedagem de curta duração, com possibilidade de estadias rápidas ou por períodos mais estendidos, sem exigir compromisso permanente. Isso atende tanto quem visita a ilha a passeio, quanto quem precisa ficar por mais tempo, mas prefere flexibilidade. O conjunto reforça a ideia de um empreendimento pensado em escala. Os móveis são simples, padronizados e, em geral, fornecidos pela própria construtora. Apesar do tamanho reduzido, há o essencial para uma rotina funcional. Geladeira, climatização e eletrodomésticos básicos ajudam a manter conforto no dia a dia, mesmo com espaço limitado. Um guarda-roupa prático completa o necessário para organizar roupas e pertences, especialmente em estadias curtas ou médias. O banheiro, embora pequeno, costuma estar bem higienizado e sem odores desagradáveis, o que melhora bastante a percepção de qualidade. Quase todos os apartamentos contam com varanda, ainda que discreta. Ela serve como ponto de respiro, com vista para o mar ou para áreas internas do complexo, aproximando a moradia do ambiente externo. No geral, trata-se de uma opção simples, porém adequada, especialmente pelo custo baixo quando comparado a outras áreas costeiras urbanizadas. Embora a distribuição básica dos apartamentos siga uma lógica muito parecida entre si, o que realmente diferencia cada unidade é a metragem. Os espaços maiores entregam salas mais amplas, circulação mais confortável e uma sensação clara de respiro, o que se reflete em aluguéis mais altos. Mesmo assim, os preços ainda soam acessíveis quando comparados a mercados imobiliários mais tradicionais, especialmente em regiões disputadas. Essa variação de tamanho ajuda o conjunto a receber públicos distintos, desde quem mora sozinho e prioriza praticidade, até casais ou pessoas que pretendem passar uma temporada mais longa e buscam um pouco mais de comodidade no dia a dia. À primeira vista, a qualidade da obra parece bem resolvida. Pisos, paredes e instalações apresentam bom funcionamento, sem sinais evidentes de desgaste, infiltrações aparentes ou improvisos. Essa boa impressão inicial, porém, ganha um contraponto quando o olhar se volta para o impacto do clima no lado de fora. Em períodos de tempestade, a combinação de ventos fortes, umidade elevada e chuva carregada pelo ar marítimo desperta dúvidas sobre como materiais e acabamentos vão se comportar com o passar do tempo. Ainda não se percebem problemas estruturais imediatos, mas o ambiente sugere que a manutenção terá papel decisivo na durabilidade. A paisagem também pesa na experiência. Unidades voltadas para o mar oferecem um horizonte aberto e um cenário que valoriza a estadia. Mesmo as que não têm esse privilégio se beneficiam do planejamento do complexo, com jardins, piscinas e áreas comuns bem distribuídas e visualmente agradáveis. Por dentro, a mobília segue um padrão uniforme, reforçando a identidade do projeto e facilitando gestão e reparos. Em troca, diminui-se a personalização, mas, considerando custo e infraestrutura, a qualidade percebida supera as expectativas. O entardecer está entre as cenas mais memoráveis da ilha Haihua. Quando o sol desce na direção do mar, o céu muda de humor como se acompanhasse uma música lenta. Primeiro surgem faixas alaranjadas, depois um rosa delicado toma conta, e por fim, aparece um azul mais fechado, profundo e tranquilo. A sensação de ar limpo, sem aquela névoa típica de áreas muito urbanizadas, ajuda a deixar as cores mais nítidas e as nuvens mais recortadas, quase desenhadas. Na maior parte dos dias, a visibilidade é boa e o céu se mantém aberto, embora o clima possa virar de repente, com tempestades que chegam sem muito aviso, algo comum em regiões costeiras. É justamente nesse horário que a ilha parece acordar um pouco. Moradores saem para caminhar, sentir a brisa salgada e circular pelas áreas compartilhadas, como calçadões e espaços de convivência. Ainda assim, tudo acontece em ritmo baixo, não há tumulto, filas ou barulho contínuo. O movimento contido reforça a impressão de amplitude e de um lugar
lugar pouco pressionado pelo excesso de gente, onde o silêncio ainda é parte do cotidiano. A própria composição dos habitantes contribui para esse clima. Predominam pessoas mais velhas, muitas já aposentadas e interessadas em uma rotina calma. Também aparecem alguns adultos mais jovens, geralmente ligados ao trabalho remoto ou usando o local como pausa temporária para descansar. Crianças raramente são vistas, sugerindo que o ambiente não é voltado para famílias com filhos pequenos. O resultado é uma vida noturna discreta, feita de caminhadas, observação do mar e contemplação. Para quem busca sossego, isso é um convite. Para quem precisa de variedade e entretenimento frequente, o cenário pode parecer repetitivo com o tempo. O clima determina boa parte da experiência de viver na ilha Haihua. A rotina é marcada por mudanças rápidas. Em um momento há sol forte e pouco depois podem surgir chuvas intensas acompanhadas de vento. Essas viradas exigem adaptação constante, porque passeios ao ar livre, caminhadas e deslocamentos a pé podem ficar inviáveis em certos períodos. Ao mesmo tempo, esse cenário instável cria uma atmosfera visual impactante, com céu dramático, névoa e contraste entre claridade e tempestade, o que acaba reforçando o encanto particular do lugar. No dia a dia, a vida tende a ser simples e bastante previsível. As opções de lazer não são muitas, então a maior parte do tempo gira em torno de passeios tranquilos, contemplação do mar e uso das áreas comuns do próprio complexo. As bicicletas compartilhadas ajudam nos percursos curtos, tornando prático circular sem depender de grandes esforços ou de planejamento complicado. Essa mobilidade leve combina com o ritmo sereno que define a ilha. Por essas características, o destino costuma funcionar bem para quem trabalha à distância, profissionais independentes e pessoas em estadias temporárias, especialmente quando o objetivo é focar, descansar e manter uma rotina organizada. A infraestrutura básica atende ao essencial e o ambiente silencioso favorece concentração. Em contrapartida, em permanências longas, a limitação de atividades e a pouca variedade de estímulos podem pesar. Com o passar do tempo, o isolamento que no início parece acolhedor pode se transformar em tédio. A distância de grandes centros e a baixa densidade de moradores reduzem encontros espontâneos e oportunidades culturais. Assim, Haihua oferece um equilíbrio delicado, excelente para períodos específicos, nem sempre ideal para uma permanência prolongada. O custo de vida na ilha Haihua costuma aparecer como um dos motivos mais convincentes para quem considera viver ali. Os aluguéis, em geral, ficam em patamares bem abaixo do que se imagina para um grande empreendimento costeiro planejado, e isso já muda completamente a conta do mês. Além disso, as despesas com alimentação, higiene e itens básicos tendem a seguir um padrão estável, sem aquela sensação de que tudo é mais caro apenas por estar em uma ilha. No dia a dia, a estrutura de compras é simples, mas eficiente. Supermercados locais oferecem o essencial com preços acessíveis, e pequenos mercados de bairro ajudam a completar o abastecimento, sobretudo para compras rápidas e necessidades imediatas. Essa combinação evita deslocamentos longos e dá ao morador a sensação de que o básico está sempre ao alcance. Para quem prefere comer fora, há redes conhecidas e restaurantes mais modestos, voltados principalmente a quem mora ali e a visitantes ocasionais. A variedade gastronômica não é grande, porém atende bem a uma rotina prática, especialmente para quem não faz questão de experimentar sabores diferentes com frequência. No fim, a ilha funciona com uma autossuficiência enxuta, suficiente para sustentar uma vida cotidiana sem grandes exigências. A experiência geral é marcada pela funcionalidade. Não há grandes centros comerciais, programação intensa de lazer ou vida noturna agitada. Em contrapartida, o ambiente oferece silêncio, paisagem litorânea e uma sensação constante de espaço aberto. A ilha também revela um contraste curioso. A infraestrutura é ampla e impressionante, mas a ocupação permanece discreta. Para alguns, isso significa morar perto do mar gastando pouco. Para outros, evidencia as limitações de um projeto pensado para muitos, mas vivido por poucos.